Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe cada um dos irmãos, para que nesta noite nós possamos aprender a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? É mais uma quinta-feira, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Como é bom poder desfrutar do aprendizado que as Escrituras têm para nos dar. Você que está online conosco, feche os teus olhos, ore ao Senhor Jesus nesta noite, pedindo a Ele que abra o nosso entendimento e nos dê momentos maravilhosos na sua presença, para que nós possamos aprender a palavra de Deus. Ore por esta obra, ore pela igreja da Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, aqui em Richmond, na Virgínia, Estados Unidos. Nós somos uma igreja com identidade, uma igreja que é missionária, uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus e uma igreja que, sobretudo, também leva a palavra de Deus a sério como ela é realmente. Todas as quintas-feiras nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Se você ama aprender a palavra, venha conosco. Você é o nosso convidado especial para estar aqui aprendendo a palavra de Deus. Ore ao Senhor Jesus. Pai eterno e justo, no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós oramos, nós intercedemos, nós te agradecemos, ó Pai, pela vida, pelo pão, pelo alimento, pelo cuidado. Te agradecemos, ó Deus, pela vida que desfrutamos, pela saúde, pela família, pela vida conjugal. Ó Deus, te adoramos porque Tu és o nosso Senhor, te adoramos porque o Senhor tem nos dado livramento, tem sido nosso provedor, o nosso pastor querido e amado. Pai eterno e justo, no nome de Jesus, aonde estiver, Senhor, alguém que neste momento estiver ouvindo a palavra, que o Senhor toque no seu coração, que haja, Senhor, ó Pai, arrependimento, conversão, transformação. E se é um crente, Senhor, que haja renovo espiritual, que haja, Senhor, ó Pai, nesta noite um afervoramento do Teu Espírito no coração de cada um dos Teus filhos, para que possam cada dia mais, Senhor, cumprir a missão estabelecida pelo Senhor à igreja e também aguardar, Senhor, a maior promessa do arrebatamento. Em nome de Jesus, Senhor, dai-nos graça, abre o nosso entendimento e as revelações necessárias que precisamos, porque Tu és o nosso Senhor e o Teu Espírito Santo, Senhor, pode nos fazer compreender ainda mais a Tua palavra. Fica conosco, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus, meus irmãos. Nós estamos nesta noite felizes porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Estamos felizes porque o Senhor nos salvou, perdoou os nossos pecados, sarou a nossa alma, nos reconciliou consigo mesmo para estarmos unidos e juntos num mesmo propósito, numa só fé, numa só comunhão, adorando a Deus e cumprindo a missão. Mas esta noite nós temos por tema do nosso culto de ensino, como costumeiramente fazemos todas as quintas-feiras, nosso ministério através do nosso pastor presidente, pastor Joel Freire Costa, sempre tem nos disponibilizado estudos riquíssimos e muitos edificantes. Toda quinta-feira nós temos um tema a ser abordado, e nesta noite é sobre angelologia moderna. Nós vamos estar aprendendo sobre anjos. Nós vamos estar desfrutando deste ensino. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo número 1 e versículo número 14. Capítulo 1 de Hebreus, do livro de Hebreus, e versículo número 14. Lembrando, nós temos um grupo. Esse grupo é um grupo reservado somente para aqueles que residem em Richmond. Mas se você está ouvindo esta mensagem e você deseja entrar nesse grupo, para que você possa se familiarizar semanalmente, e ficar
aí com a nossa agenda semanal completa. Não é um grupo de bate-papos, mas é um grupo onde nós passamos toda a nossa agenda semanal e as nossas informações. Se você deseja, nos procure. No Facebook tem o nosso contato. Sou o pastor Alexandre Oliveira e vou ter o maior prazer de poder conversar com você. Você é o nosso convidado especial. Domingo também nós temos aqui culto de Santa Ceia. Venha. Se você é crente em Jesus Cristo, batizado nas águas e está em plena comunhão com o corpo de Cristo, você pode também desfrutar da Santa Ceia do Senhor, que é uma ordenança, não é? Fazer isto em memória de mim. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 1, versículo número 14, diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Leamos mais uma vez. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós vamos falar de um tema hoje um pouco tanto quanto profundo, mas também em diversas áreas um pouco polêmico. Haja vista que muitas pessoas, líderes religiosos, muitas vezes diversas religiões têm anjos como protetores, como guarda-costas. Tem anjos também como se fossem parte da Trindade, adoram os anjos, quando na verdade nós vamos aprender que anjo, ele não recebe adoração. Então talvez você me pergunte: pastor, mas no Antigo Testamento houve muitas vezes em que anjos apareceram, na sua forma teofânica, e teve anjos que recebeu adoração. Por exemplo, aquele anjo que chega diante de Josué e diz para Josué: olha, tira as sandálias dos teus pés. Como Deus havia falado na sarça ardente para Moisés, também voltou a falar com Josué, mas agora um anjo diante dele. Na verdade, uma forma cristofânica que nós falamos, uma forma teofânica, ou seja, uma forma em que Deus pode se revelar ao homem. E anjo não recebe adoração. O único anjo que recebe adoração na Bíblia é uma forma cristofânica, ou seja, a forma em que o próprio Jesus aparece algumas vezes no Antigo Testamento. E esse anjo, quando chega diante de alguns patriarcas, profetas, homens de Deus, esse anjo recebe adoração. Mas nós queremos falar a respeito de anjos. Cristologia é um outro tema que com certeza nós também iremos abordar um dia. Mas eu quero que você já vá comigo em Lucas capítulo 2, versículo 14. Eu estava dizendo a respeito de que muitas religiões têm esses anjos, como guardadores, e muitos deles fazem figuras aleatória a respeito de anjos, E nós vamos aprender à luz da palavra de Deus, porque não há nada melhor do que nós aprendermos, segundo a palavra de Deus, o que realmente são os anjos, para que eles servem, qual é a hierarquia angelical. Nós vamos aprender sobre serafins, sobre querubins, sobre arcanjos, sobre tronos, principados, domínios, Nós vamos aprender sobre potências, virtudes, enfim, os anjos. Vamos lá? Lucas 2,14 diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Este foi sem dúvida o maior momento de participação da hoste celestial na história humana. O anúncio e a celebração da chegada do Senhor Jesus Cristo
anjos em multidão incontável deram voz à alegria no céu e testemunharam diante dos homens que o Filho de Deus havia entrado no mundo. Haja vista nós salientarmos aqui somente um ponto importante, de extrema importância, em que muitos acontecimentos no Antigo Testamento, eles vieram sendo pré-anunciados por anjos, né? E aqui o estudo faz menção a respeito de um anjo, que ele vem especificamente, né, a falar com Maria, e disse: Maria, ó mulher agraciada, bem-aventurada, não é? Você foi agraciada por Deus, para que você possa gerar a promessa, né, ou a profecia prometida ao mundo, e você foi achada graça em você, para que você pudesse ter o privilégio, a honra de conceber ao Senhor Jesus Cristo. E foi um anjo que disse para Maria: não tenha medo, porque o que tem aí dentro de você é o Espírito Santo que está gerando, não é? E é uma profecia, na verdade, o cumprimento desta profecia de Mateus capítulo número 3, a qual Jesus nasce, é a profecia que Isaías faz 700 anos antes de Jesus. Algumas pessoas dizem que Jesus não é Deus, né? Algumas pessoas dizem que Jesus simplesmente ele veio para cumprir o propósito. Mas a minha Bíblia não vai dizer. A minha Bíblia vai dizer em Mateus que o nome dele era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E também há 700 anos antes, Isaías já predisse que ele era Deus. Ele disse: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, Isaías 9,14, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, ou seja, Deus Forte. João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 1, ele vai dizer que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? Estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que foi feito se fez sem ele, porque ele é a existência e dá a existir todas as coisas que lhe dá prazer. Ele é a palavra, o Verbo encarnado de Deus. E 1 João capítulo 5 verso 7 também diz que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito, e esses 3 são um. Então é um Deus em 3 pessoas distintas. Mas vamos caminhar um pouquinho mais para anjos. Ao longo de toda a história, os anjos têm sido uma marca visível da ação de Deus entre os homens. Eles aparecem trazendo mensagens, intervêm em momentos de perigo, anunciam julgamentos, fortalecem servos de Deus abatidos, combatem em favor da humanidade e, sobretudo, exaltam o nome do Senhor. Esses assuntos atravessam séculos e permeiam não apenas a tradição da fé, mas também o imaginário popular. Até hoje mesmo, em uma sociedade marcada pela secularização, os anjos permanecem como figura constante em filmes, livros, músicas, expressões culturais, ainda que muitas vezes distorcidos ou banalizados. Sim, existem anjos e eles estão a nosso favor, em nome de Jesus. A Escritura os apresenta como espíritos ministradores. E aqui eu também já quero abrir um entre parênteses para podermos entender: se há anjos, há demônios; se há demônios, há anjos de Deus. A Bíblia diz que Satanás era o querubim ungido, ou seja, ele estava servindo na mais alta patente, não é? Servindo a Deus. Mas um dia foi achado, né, iniquidade no seu coração, e houve então a queda dele, né? O orgulho o tirou do céu, e ele era um querubim. Então nós sabemos também que existem anjos. Por quê? Porque uma certa vez também
Daniel estava orando. E quando Daniel estava orando e colocou um propósito no seu coração de jejuar por 21 dias, enquanto ele orava e jejuava, nada acontecia. Até que um dia um anjo chega diante dele e disse: olha, Daniel, no primeiro dia em que você começou a orar, eu já vinha trazer a resposta, porém fui impedido, mas aqui estou eu. Então, ou seja, existem anjos que estão ao favor daqueles que buscam a Deus, ministradores de Deus. Não estão para fazer o que nós queremos, não. Anjo não faz o que eu quero, anjo não faz o que você quer, anjo não se responde a mim nem a você. Anjos são mensageiros de Deus, ministradores de Deus para nós. Na verdade, eles vêm trazer para nós a resposta, o benefício, ou a sentença, ou o refrigério daquilo que Deus já disponibilizou para que eles pudessem fazer. Então, anjo só vem realmente cumprir o seu propósito. Haja vista que muitas pessoas, muitas não, mas haja vista que alguns líderes adoram anjos. E anjos não são para adorar, anjos são para que nós possamos entender que Deus tem anjos para trabalhar em nosso favor, conforme Deus ordena que eles trabalhem. Então são espíritos ministradores, não são divindades nem forças autônomas, mas criaturas de Deus, sobretudo subordinadas ao seu governo. Ou seja, eles não têm vontade própria, eles estão para servir, eles estão para realizar o que? Aquilo para o qual eles foram criados. E aqui eu já abro entre parênteses para a gente poder entender uma coisa e aplicar na nossa vida. Quantos de nós fomos criados de novo? Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura ele é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se nós somos uma nova criatura, nós fomos criados novamente agora para um propósito. E a pergunta que eu faço é: os anjos fazem a vontade de Deus porque foram criados para isso. E nós também, quando fomos criados através da conversão por Jesus Cristo, nós fomos criados para um propósito também. Você está cumprindo o propósito para o qual você foi criado de novo? Você está realmente cumprindo o propósito para o qual Deus te salvou? Você está realmente cumprindo o propósito que Deus estabeleceu na sua vida, te dando uma chance de poder viver novamente? Você está cumprindo o propósito ou a chamada que Deus estabeleceu na sua vida desde quando você se converteu, ou ao longo do tempo você parou? Ou ao longo do tempo você se enfraqueceu e acabou agora vivendo para você ou para os seus próprios desejos, esquecendo-se de que você foi criado de novo, foi gerado de novo, mas é para um propósito, para não viver mais você, como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e se Ele vive em mim, eu morri, e agora eu sou ressuscitado com Cristo, uma nova pessoa. Nós temos que entender isso, porque tem muita gente que foi gerado de novo, mas não está fazendo o propósito, ou não está cumprindo o propósito para qual foi gerado. Pensamos que muitas vezes Deus nos gerou de novo para nós vivermos uma vida egoísta, uma vida que só pensa em si próprio. Não, nós estamos aqui passando, nós estamos aqui peregrinando, nós estamos aqui somente anunciando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta,
que Jesus escreve nome no livro da vida, que o sangue de Jesus lava, que o sangue de Jesus purifica, que o sangue de Jesus ele realmente dá novamente a possibilidade de o homem tornar-se em estado natural anterior ao pecado para ter comunhão com Deus, exclusivamente direto com o trono do Senhor. Então a pergunta que eu sempre digo e agora falo novamente é: você está cumprindo o seu propósito? Porque os anjos estão cumprindo o seu propósito. Se nós olharmos também a respeito da vida também da natureza, eu já vou entrar aqui de novo nos anjos, mas se nós olharmos para a natureza, para os cosmos, se nós olharmos para o universo, nós vamos ver que todos obedecem a Deus. Nós sabemos que o mar, quando ouve a voz do Senhor, ele se acalma, ele se estremece. As águas do mar, elas não podem ultrapassar o limite que Deus ordenou. Então toda a natureza, todo o universo bate continência para Deus, obedece o seu Criador, ouve a voz e não faz nada daquilo que lhe dá na telha. Não, todos obedecem a Deus, seja animais, seja a natureza, seja o universo, seja os cosmos, seja os planetas, todos obedecem a Deus. Agora fica uma pergunta: por que nós seres humanos somos tão desobedientes a Deus? Muitas vezes Deus fala conosco e nós não obedecemos. Deus fala conosco e nós não conseguimos obedecer à voz de Deus. Então fica isso para a gente poder pensar. Vivemos contudo num tempo mais cético da história. O pensamento crítico iluminista que dominou os últimos 200 anos criou pela primeira vez uma sociedade que rejeita o espiritual e o relega ao campo de superstição. Aquilo que antes era reconhecido como experiência de fé passou a ser reduzido a mito, folclore, crendice popular ou imaginação. O resultado é uma geração que, mesmo diante de avanço tecnológico e científico, permanece faminta por transcendência, mas que busca resposta em narrativas frágeis, muitas vezes misturando ciência, espiritualidade e ficção. Nós temos hoje muita informação, até mesmo muito conhecimento, muitos deles errados. A internet hoje está acessível talvez a quase todo o mundo, ao qual antes as pessoas não tinham esse acesso. E algumas pessoas pegam esse acesso e dizem: agora eu posso conhecer a verdade, ninguém vai me enganar. Mas nós estamos vendo que muitas destas pessoas estão sendo enganadas por essa própria tecnologia que muitos pensam estar dando conhecimento verdadeiro. Trocam a Bíblia ou a palavra de Deus por simplesmente pregações que muitos líderes não têm compromisso com a palavra. E quando eu digo isso é porque tudo que eu disser tem que estar dentro da palavra de Deus. Nada pode estar fora da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a base, ela é a fonte, ela é o alicerce, ela é principal, ela é fundamental. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada para poder edificar o corpo de Cristo. Tem gente achando que é igreja, mas está cortado do corpo.
Ou seja, um membro cortado do corpo, ele está morto. Só está vivo um membro ligado ao corpo. E tem muita gente desligada do corpo e pensando que está vivo, quando o próprio Jesus estabeleceu a igreja como um corpo só, para uma comunhão plena. E os anjos vivem essa comunhão, vivem essa plenitude com Deus. Mas vamos caminhar, porque o texto é muito longo. E nesse contexto que nos propomos a estudar a angelologia sobre 3 perspectivas: primeiro bíblica, segundo moderna e terceiro ortodoxa. Primeiro veremos que as escrituras revelam sobre os anjos de forma clara e suficiente. Depois refletiremos sobre as interpretações modernas que circulam em nossa cultura, desde a ficção até fenômenos contemporâneos que desafiam explicações fáceis. Por fim, consideraremos a posição ortodoxa da fé cristã, preservada e transmitida em nossa tradição, que coloca os anjos no devido lugar, servos de Deus, auxiliares de Cristo e ministros em favor dos salvos. Com este olhar aprenderemos a discernir entre o verdadeiro e o falso. E eu já quero aqui também abrir o entre parênteses, porque muitos cristãos perderam hoje o discernimento espiritual para entender aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, para entender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Irmãos, Deus não muda, Deus é imutável. Então, se é errado no passado, é errado no presente, vai ser errado no futuro. Se é certo no passado, vai ser certo no presente, vai ser certo no futuro. Mas se é falso, vai ser falso. Se é verdadeiro, vai ser verdadeiro. Não tem como as duas coisas andarem juntas. E tem muita gente pensando que está andando no mesmo caminho em que Jesus está, quando na verdade perdeu-se o discernimento, está trocando o certo pelo errado e andando de maneira erroneamente, segundo aquilo que acha, segundo aquilo que pensa, segundo aquilo que os outros dizem, sem olhar a palavra de Deus. Crente que não tem relacionamento com Deus, não tem experiência com Deus, crente que vai pelo que os outros falam e não pela voz do Espírito Santo de Deus e pela sua palavra. Então é esse entre parênteses, irmãos, que eu quero falar para os irmãos. Vamos lá. A natureza dos anjos. A Bíblia nos ensina que os anjos são criaturas reais, feitas por Deus, como parte de ordem invisível na criação. O apóstolo Paulo afirma em Colossenses 1,16: nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na onde? Na terra. E quais? As visíveis e as invisíveis. Ou seja, tudo foi criado por ele, seja anjo, seja principado, seja domínios, seja tronos, seja arcanjos, seja serafins. Tudo foi criado por ele, tudo foi criado para ele, para a sua glória, para o seu louvor. Aleluia. Essa declaração coloca aqui os anjos na categoria do invisível, mas não do irreal. Vivemos em uma época que tende a confundir invisibilidade com inexistência. No entanto, a palavra é clara: há dimensões da criação que não se sujeitam aos olhos humanos, mas nem por isso deixam de ser verdadeiras. O autor aos Hebreus os descreve-os como espíritos ministradores. Esta é uma definição precisa. Em sua essência são espíritos, em suas funções ministros, diferem da carne e do sangue humanos, mas são dotados de personalidade própria.
Eles pensam, falam, ouvem, executam e decidem. A natureza espiritual dos anjos não é estática, mas viva, inteligente e atuante. Aqui é importante lembrar o que observava o pastor Antônio Gilberto. O imaterial bíblico não é um nada, mas uma forma de existência de outra origem. É uma matéria diferente de uma ordem maior a nossa. Hebreus reforça esse princípio. O que se vê foi feito do que não é aparente. Na verdade, tudo foge da nossa realidade como um todo. Nós temos uma mente limitada. A nossa sabedoria, na verdade, ela não é comparada a nada com a sabedoria de Deus. Se nós olharmos pela vida do apóstolo Paulo, que ele disse: olha, eu subi ao terceiro céu, não sei se no corpo, mas eu sei que eu subi lá. Eu fui arrebatado até lá. E quando eu cheguei lá no terceiro céu, aonde Deus está sentado em seu sublime trono, eu ouvi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Ele estava dizendo que as coisas que ele viu, primeiro, não havia nada se comparar na terra, então ele não haveria vocabulários, não teria vocabulários para poder falar o que ele viu. Não haveria palavra suficiente na terra para descrever o que ele viu. Tamanha a plenitude do invisível de Deus. Haja vista também que muitos profetas tiveram visões, e nestas visões eles detalharam coisas que eles viram de formas que hoje nós temos, mas antigamente era quase que impossível descrever, porque são coisas inefáveis. Se ele diz algo que não é, então ele corre o perigo de dizer também uma heresia, de criar uma heresia, na verdade, para as outras pessoas poderem seguir, não o que ele diz que é, mas as pessoas transformam em heresia. Então Paulo, ele estava dizendo, não é lícito dizer. Quando eu vejo isso, eu vejo uma palavra que João também utilizou. João no capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. João não conseguiu descrever um ato, ainda que visível, mas um ato tão extraordinário, de um amor incomparável, de um amor insondável, inescrutável, um amor que não tem como nós acharmos palavras suficientes para descrever a compaixão, para descrever a misericórdia, para descrever a benignidade do Senhor conosco, a sua bondade, a tua fidelidade, o teu amor, a tua vontade de perdoar, de amar, de cuidar, de ser Senhor, de ser Salvador do homem. Não há como comparar. Então João, ele não vê palavras, e ele disse: olha, Deus amou de tal maneira. O que eu quero dizer com isso é que a sabedoria humana, ela tem um limite, e Isaías vai prefigurar isso aí de uma maneira muito bem na sua forma escrita, dizendo: olha, os pensamentos de Deus são mais altos do que os vossos pensamentos, e os caminhos do Senhor são mais elevados. Ou seja, não há como sondar, não há como acompanhar o raciocínio de Deus. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Para tentar, essa é uma forma de linguagem, para tentarmos entender qual é o tamanho dessa sabedoria. Jó mesmo, ele chega a um ponto da sua vida, e olha que Jó sofreu muito.
e não entendeu durante toda a sua trajetória, mas no capítulo 42 e verso 2 ele disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos ou nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Por quê? Porque no capítulo 39, no capítulo 40 e no capítulo 41, são 3 capítulos em que Deus vai de encontro com ele e faz perguntas que ele não pode responder, não tem sabedoria para responder. Oh, glória a Deus! Não tem sabedoria. E aqui eu levo um ponto muito a sério e muito importante na questão dos anjos. Por quê? Porque eu vejo gente falando muita bobagem, querendo dizer o que a Bíblia não diz, colocaram as coisas onde a Bíblia não diz. Vou citar uma frase de o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele disse que aonde a Bíblia não tem boca, eu não posso ter ouvidos. E tem muita gente dando ouvido em textos que a Bíblia não está dizendo nada. A própria palavra de Deus vai dizer que as coisas encobertas são para Deus, e as reveladas são para nós. As reveladas, não as axiologias da vida, as reveladas. E anjos é uma revelação, mas está na palavra, e nós não podemos colocar contexto, né? Texto fora de contexto, para gerar um pretexto para que eu possa acreditar naquilo e professar aquilo para as outras pessoas. Na Escritura vemos que os anjos possuem intelecto, falam com clareza, transmitem mensagens, instrui servos de Deus, também possuem vontade. Judas 6 nos lembra dos anjos que não guardaram o seu estado original, mas escolheram se rebelar. Possuem emoção, pois Jesus afirmou em Lucas 15:10, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, se alegram, se regozijam. Os anjos se alegram em ver uma alma salva, quando na verdade muitas vezes a igreja já não se preocupa mais em salvar vidas. E quando eu digo igreja, não estou dizendo instituição, eu estou dizendo eu e você como igreja, como corpo de Jesus, porque nós somos membros. Muitas vezes não amamos mais almas segundo as ordenanças do Senhor. Mas vamos continuar aqui. São seres pessoais, não forças impessoais. Daniel viu uma multidão incontável. Em Daniel 7:10 diz: milhões e milhões, milhares de milhares o serviam. Apocalipse vai dizer milhões e milhões, na verdade miríades e miríades, ou seja, bilhões e bilhões e trilhões de anjos. Se uma terça parte de demônios caiu, ainda ficou uma grande parte estabelecida no céu de glória, para que pudesse ser ministradores de Deus e estar sendo servos do Senhor, para poder ministrar na vida do ser humano. Essa imensa hoste não é desorganizada. Paulo fala de tronos, dominações, principados e potestades em Colossenses 1,16, indicando uma hierarquia estabelecida por Deus. Não são como os homens em sua constituição, como citado em Mateus 22:30, diz: na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E aqui eu abro entre parênteses para falar algo polêmico. Porém, muitas pessoas acreditam, eu não acredito, porque a minha Bíblia não vai dizer, segundo algumas pessoas,
Gênesis capítulo número 6, quando vai dizer que os filhos de Deus vieram e se coabitaram com as filhas dos homens, e então nasceram-lhe gigantes. Ali fala que anjos se deitaram com as mulheres. Mas a minha Bíblia vai dizer que na ressurreição nós seremos semelhantes aos anjos. E aqui entra toda a categoria de anjos semelhantes. Como? Não casam-se. Primeiro, não casam. Se eles não casam, eles estão lá para um propósito, estão lá para servir, estão lá para adorar, porque no céu não tem aquilo que o ser humano tem para poder se reproduzir, aquilo que Deus realmente estabeleceu para que o homem pudesse fazer. Deus deu ordem para Adão e Eva, não deu ordem para anjo. Você não vê na Bíblia Deus ordenando anjos se multiplicar. Por quê? Porque Deus não criou eles assim. Então, se Deus não criou anjos para se multiplicar, por que eu devo pensar que quando eles vieram, se coabitaram com mulheres e tiveram filhos? Não há nexo para isso. Se nós seremos semelhantes aos anjos. Então há um perigo muito grande, porque por causa de alguns livros, de alguns teólogos, de algumas informações, principalmente aquele livro de Enoque, que as pessoas hoje estão dizendo que contradiz a Bíblia. Agora eu me pergunto, porque tudo que é novo as pessoas dão mais valor. As pessoas estão rechaçando aquilo que é velho. As pessoas estão rechaçando aquilo que é antigo. Estão aderindo somente às coisas novas. Mas eu pergunto, você confiaria em deixar uma pessoa na sua casa, sem você estar, somente a sua família, seus filhos, vamos dizer um pai, um líder de um lar, colocar uma pessoa em que você desconhece dentro da sua casa, junto com a sua esposa e seus filhos, e você sair e deixar esta pessoa que você mal conhece, conheceu hoje, você faria isso? Você deixaria uma quantia em dinheiro ou uma joia preciosa perto de uma pessoa em que você conheceu agora? Porque é um bem valioso. Você colocaria uma responsabilidade alta, de alta patente da sua empresa, para uma pessoa em que você conheceu agora e não sabe as qualificações dela? Eu já sei a sua resposta. A sua resposta vai ser não. Eu não deixaria minha família com um estranho que eu acabei de conhecer. Eu não deixaria uma joia preciosa, uma quantia de dinheiro razoavelmente bem com uma pessoa que eu acabei de conhecer. Eu não daria responsabilidades ou não deixaria a minha empresa na mão de uma pessoa que eu não sei as qualificações que ela tem, porque eu a conheci agora. Agora, por que quando nós vamos para a Bíblia, qualquer uma pessoa que fala as coisas traz algo novo agora, e a gente quer jogar tudo que nós aprendemos numa lata de lixo, dizendo que aquilo que nós aprendemos não vale nada, aquilo que os homens falaram não vale nada. É assim que está acontecendo com o livro de Enoque e com as outras coisas que estão acontecendo. Estão vindo? Ah, mas a Bíblia tem contradição, porque esse livro que descobriram agora contradiz a Bíblia. Na verdade é o contrário, é a Bíblia que está contradizendo esse livro, porque a Bíblia tem uma história. A Bíblia, ela tem profecias que foram cumpridas. A Bíblia, ela é digna de credibilidade. A Bíblia, ela é comprovada arqueologicamente, profeticamente, espiritualmente, historicamente. A Bíblia é comprovada.
O que não está comprovado são essas teorias, essas balanizações. O que não está comprovado são as heresias que vem dizendo para distorcer a verdade em mentira, que é o que o diabo vem fazendo ao longo de todo o período da raça humana. Então tome cuidado, não fique aderindo a todo tipo de ensino. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Deus deixou a Bíblia é a nossa maior fonte. O salmista disse: eu quero guardar esta palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No Salmo 1, o salmista vai dizer: olha, eu medito nela de dia e de noite, porque eu sei que nela contém vida eterna. Ou seja, se eu não analisar bem a Bíblia, eu posso estar mudando a minha rota e pensando que estou indo para um lugar de descanso e prazer, quando na verdade chegarei num lugar de tormento. Pense bem nisso. Voltando, só para a gente poder falar a respeito da palavra de Deus. Quais são os tipos de anjo? A Escritura não apresenta um catálogo fechado de classes angelicais, mas nos fornece referência suficiente para entendermos que Deus organizou os anjos em ordens e funções distintas. Paulo fala aos Colossenses: tronos e dominações. Vamos lá, serafins. Qual é a missão de um serafim? Na verdade, um serafim, ele é poderosíssimo. Por quê? Porque ele é o que está mais perto de Deus. A Bíblia diz que os serafins, eles foram criados exclusivamente. Na verdade, a palavra serafim quer dizer fogo. Eles foram criados exclusivamente para ficar no trono de Deus, sobre o trono de Deus, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para exaltá-lo. E a Bíblia diz que eles têm 6 asas, com 2 cobrem o seu rosto, com 2 cobrem os seus pés. Claro que isto é uma palavra antropomórfica, ou seja, linguagens em que nós podemos compreender. Com 2 cobrem os pés, e com 2 eles voam. E quando eles estão voando, eles estão adorando. Enquanto eles estão voando, eles estão dizendo: Kadosh, Kadosh, Jeová Sabaote. Enquanto eles estão voando, eles estão adorando com os olhos vendados, porque estão perto do trono e não conseguem olhar para lá, por causa da glória, do resplendor de Deus, da santidade de Deus, da glória de Deus. Mas estão lá para servir. Como? Adorando. E eu já quero abrir um entre parênteses aqui, porque nós também fomos criados e gerados novamente para adorar a Deus, para estar diante de Deus, o adorando, o exaltando, não só na igreja, através das nossas atitudes, porque nós glorificamos a Deus lá fora. Nós glorificamos a Deus quando nós perdoamos alguém. Nós glorificamos a Deus quando nós não andamos nas rodas dos escarnecedores e nem somos achados diante dos ímpios. Nós glorificamos a Deus quando as pessoas olham para nós e nos veem diferentes, ainda que quadrados, radicais, crentes. Mas
nós somos glorificados por Deus, porque as pessoas reconhecem quem realmente tem a característica diferente. Em outra mensagem eu disse que nós somos diferentes, e somos privilegiados por isso. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, não porque somos bons. Bom é Deus. Salmistas, no Salmo 118 vai dizer: porque Deus é bom. Tão bom é Deus, mas a sua bondade nos torna privilegiados para poder ter dentro de nós, receber dentro de nós, para habitar dentro de nós, para fluir dentro de nós, para se manifestar através de nós, o Espírito Santo de Deus. Nós temos também querubins, mas vamos caminhar um pouquinho mais para a gente poder entender. A primeira menção dos querubins está em Gênesis 3:24. Depois da queda, Deus colocou querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. E os irmãos lembram dessa passagem? Quando Adão e Eva pecam, algumas pessoas dizem: olha, pecou, Deus foi lá e expulsou eles do jardim do Éden como forma de punição. Na verdade não. Deus realmente, amando Adão e Eva e querendo dar uma nova chance para que eles pudessem ser restabelecidos na comunhão com Deus, tirou eles do jardim do Éden, para que eles não pudessem retornar para lá e mexer na árvore da vida, para sempre e nunca mais terem perdão. Então Deus expulsa-os do jardim, coloca 2 querubins com espada flamejante, ao ponto de eles não pudessem mais entrar no jardim do Éden e não fossem condenados para sempre. E os querubins ficaram lá e ficam lá, para que não deixe ninguém entrar. Deus ordena que 2 querubins de ouro sejam moldados sobre a arca, estendendo as asas por cima do propiciatório. Os irmãos também sabem que quando foi dada a ordenança de criar-se o tabernáculo, havia o lugar do holocausto, depois havia o lugar santo, aonde os sacerdotes entravam, e também o lugar santo do santo, onde somente uma vez ao ano, na festa da expiação, o sumo sacerdote entrava para expiar o pecado do povo, e sobre a tampa do propiciatório espergia sangue inocente. E na tampa tinha 2 anjos que as suas asas cobriam como forma de adoração, e dentro do propiciatório ou da arca, Hebreus vai dizer que lá havia o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. E a minha Bíblia vai dizer também que quando Deus recebia a oferta como sacrifício para perdão do povo, a glória de Deus enchia o santo do santo, havia fumaça e um resplendor de glória, para que o povo soubesse que Deus estava perdoando, mas na verdade era somente uma representação. Oh, glória! Uma representação que Hebreus no capítulo 10 vai dizer que tudo simplesmente era uma sombra, porque nunca pecado de ovelha, nunca na verdade sangue de ovelha, sangue de bode, sangue de cordeiro, sangue de boi, sangue de bezerro, sangue de qualquer tipo de sangue nunca perdoou pecado, porque nunca pôde expiar o pecado do povo. Mas a minha Bíblia vai dizer lá em Isaías 53 que ele foi moído pelas nossas transgressões, levou os nossos pecados, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Apocalipse vai dizer: em sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hebreus também vai dizer que quando este sangue perdoou,
o véu rasgou-se de cima embaixo, nos dando autoridade, nos dando ousadia, nos dando o privilégio, a honra, o poder de entrar agora no Santo dos Santos celestial, diante de Deus, para falar com Ele, para adorar a Ele, para chorar diante da presença dEle, para enaltecer a Ele, para exaltá-lo. Nós podemos agora diante de Deus estar íntimos dEle, particularmente a sós com Deus, aonde Ele nos ouve e nos responde. Porque um teólogo disse uma vez, e acho coerente, ele disse que a verdadeira oração eficaz não é aquela em que constitui-se em nós falarmos com Deus, mas é aquela em que Deus fala conosco. Porque falar com Deus, todo mundo fala. O ímpio fala, o crente fala, o assaltante fala, o espírita fala, o hindu fala, o budista fala, todo mundo fala, até o ateu. Se ele estiver num avião e ele estiver caindo, pode ter certeza que na última hora ele vai se recorrer a Deus, e talvez ele pede pelo amor de Deus. Então falar com Deus, todo mundo fala. Falar com Deus não é sinal de que você está bem com Deus, nem eu. Agora, Deus responder a oração, Deus responder a um nível de amizade. Pastor, o que você está dizendo? Há 3 níveis de nós estarmos diante de Deus: como servos, como filhos e como amigos. Que tipo de nível você está? Qual é o nível de relacionamento que você está com Deus? Mas vamos caminhar, senão a gente não consegue. Os querubins representam a guarda da presença de Deus. O profeta Ezequiel o descreve em visões: seres majestosos com asas, faces múltiplas e pés como de bezerro reluzente. A linguagem é simbólica, mas comunica reverência e poder. Quando pensamos nos querubins, não devemos imaginar anjinhos de estatueta, mas guardiões que testemunham a santidade do trono divino. Serafins, somente Isaías fala deles diretamente. Acima deles estavam serafins, cada um tinha 6 asas. O nome serafim significa ardente ou flamejante ou fogo. Estão associados à adoração contínua e proclamação. Isaías 6,3 vai dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías os viu cobrindo o rosto em reverência, cobrindo os pés em humildade e voando prontos para servir. São figuras que despertam a imaginação, seres envoltos em fogo que ardem de zelo pela glória de Deus. Representam que a adoração no céu não é fria ou mecânica, mas viva, vibrante e santa. O arcanjo Miguel, o nome Miguel significa quem é como Deus. Ele é apresentado como líder do exército celestial em Daniel 10,13. Aparece como defensor do povo de Israel contra o príncipe da Pérsia. Em Judas 9 é chamado de arcanjo, título que indica autoridade superior. No Apocalipse, Miguel lidera os anjos na batalha contra o dragão e os seus anjos. Miguel representa a guerra espiritual, o enfrentamento direto contra as forças das trevas. Suas figuras nos lembram, sua figura nos lembra que a batalha não é apenas humana. Efésios 6,12 diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Gabriel já é símbolo de mensagem divina, seu nome significa força de Deus. É um dos poucos anjos nomeados nas escrituras e aparece em momentos chaves como mensageiro divino.
Ele interpreta visões de Daniel, anuncia o nascimento de João Batista e Zacarias, e anuncia a Maria a concepção de Jesus, o anjo Gabriel. Mas o nosso tempo já está se esgotando. Eu quero concluir com você. E depois, se você quiser a apostila, por favor, entre em contato. Nós teremos o prazer de disponibilizar para você esta cópia desta apostila, para que você possa também desfrutar da literatura em suas mãos. Diz assim a palavra de Deus: chegamos ao fim desse estudo, lembrando que a angelologia não é uma doutrina lateral, mas parte do testemunho das Escrituras sobre o cuidado de Deus por nós. Os anjos são reais, estão ativos e sobretudo estão subordinados a Cristo. Eles não competem com o Filho, mas servem ao Filho. Não buscam glória, mas refletem a glória de Deus. O ensino bíblico nos protege de dois extremos: da incredulidade moderna, que reduz o espiritual a mito ou a imaginação, e da superstição, que exalta os anjos em lugar do Criador. A ortodoxia pentecostal encontra o equilíbrio: reconhecer o mundo espiritual sem jamais perder de vista a centralidade de Cristo, ou seja, Cristo é o Senhor, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a quem merece honra, a quem é dado honra, a quem é estabelecido glória para todo sempre. E é sobre este nome a qual um dia todo joelho há de se dobrar no céu. Oh, glória a Deus! Serafins vão se curvar, arcanjos vão se curvar, querubins vão se curvar, domínios vão se curvar, tronos vão se curvar, anjos vão se curvar no céu. Não há também na terra. Poderosos vão se curvar, homens vão se curvar, doutores vão se curvar, príncipes e reis vão se curvar, presidentes vão se curvar, toda a natureza irá se curvar quando ouvir o nome de Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que estão debaixo da terra, seja principado, seja potestade, sejam hostes, sejam príncipe das trevas, sejam demônios, todos vão se prostrar quando o nome de Jesus vier ser proclamado, porque Jesus disse: olha, todo poder é me dado no céu e na terra. A centralidade do Evangelho não é anjo. A centralidade da terra não é o homem. A centralidade do Evangelho não é modismo. A centralidade do Evangelho não é predições. A centralidade do Evangelho não é profecia. A centralidade do Evangelho não é dons espirituais. A centralidade do Evangelho é Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa vida, do nosso propósito, da nossa existência. É Jesus. Mas agora é hora de aplicar. Você já pediu a Deus que envie um anjo para ajudar em algum momento de luta? Já agradeceu a Deus por aqueles anjos que você nunca viu, mas que o Senhor ordenou ao seu respeito para guardar em todos os seus caminhos? Salmo 91, verso 11. Já tomou plena consciência de que você nunca está sozinho, que existe uma realidade espiritual a favor dos que herdam a salvação? Hebreus capítulo 11, versículo 14. Ou seja, são ministradores de Deus que vêm especificamente para trabalhar em prol de você, porque Deus o mandou. Então, se você tem essa convicção, agradece hoje. Já começa aí onde você está. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelos teus anjos ministradores.
Obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Obrigado pelo livramento de acidente de carro. Obrigado pelo livramento de acidente no trabalho. Obrigado pelo livramento que o Senhor me deu de uma enfermidade. Obrigado pela provisão que o Senhor me deu através do teu cuidado. Obrigado pela vida. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. Obrigado por perdoar os meus pecados todos os dias, mesmo quando eu muitas vezes não perdoo do meu irmão. Obrigado, Jesus, por morrer por mim na cruz do Calvário e me dar autoridade para poder viver o Evangelho. Obrigado, Jesus, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado porque eu faço parte da igreja que é o teu corpo. O Senhor é a cabeça. E eu sei que um dia, quando o arrebatamento da igreja acontecer, o meu corpo será transformado em corpo de glória e eu terei a minha herança. Obrigado, Jesus, por esta herança, porque nem mereço esta herança. Obrigado pela tua graça, que é o teu favor imerecido. Você já agradeceu a Ele nesta noite? Ou todas as manhãs quando você acorda? Você já agradeceu a Ele? Então agradeça. Você tem hoje a oportunidade de poder agradecer a Deus. Portanto, como igreja, sejamos vigilantes, gratos e confiantes. A nossa vida não está solta ao acaso, mas guardada sob o comando do Senhor dos Exércitos. E quando chegar o dia em que estivermos diante do trono, veremos como os próprios olhos aquilo que agora cremos pela fé: multidões de milhões de anjos e redimidos em uma só voz, proclamando o Apocalipse 5,13: ao Cordeiro toda a honra, glória, louvor e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Meu desejo é que as boas novas de paz e alegria estejam reinando no seu lar e na sua família. Eu quero orar por você agora. Se houver alguém enfermo, coloque as suas mãos na sua enfermidade. Isso é um ato profético. Não costumo fazer muito isso, mas eu sinto nesta noite de fazer isso para você. Coloque aonde está a sua enfermidade, a mão onde está a sua enfermidade agora. Aleluia. Fecha os teus olhos. Eu creio que hoje tem milagre, tem algo extraordinário. Você vai experimentar de Deus algo que você nunca experimentou, para que você venha entender que Deus te ama e que Deus tem um plano na sua vida, independentemente de religião ou de onde você estiver, ou em que sua situação você estiver, não importa. O milagre vem para quem crê. Ele não salva, mas ele mostra o Salvador. Amém? Ore, feche os teus olhos, coloque as mãos sobre a tua enfermidade, em nome de Jesus. Pai eterno e justo, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, nesta noite orando. Ó Deus, a tua palavra tem poder, Senhor, como o teu nome também tem. O Senhor disse que em teu nome nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. Pai, nós não estamos, Senhor, aonde estão estas pessoas agora, mas existem pessoas que estão enfermas, existem pessoas que estão com problemas nos fígados, nos rins. Existem pessoas que estão com problema no coração, estão com problemas, Senhor, Pai, na visão, na audição, na fala. Problemas que estão, Senhor, Pai, muitas vezes no cérebro, Senhor, nas correntes sanguíneas, Senhor, coágulos, tumores, cânceres, Senhor, Pai. Tem pessoas que estão, Senhor, sofrendo de arritmia cardíaca, Senhor, do coração. Tem pessoas que estão sofrendo de depressão, Senhor, Pai, de crises de ansiedade, Pai, Senhor, aonde estiver uma enfermidade alojada, Senhor, seja no coração, no cérebro, na alma, Senhor, Pai, ou fisicamente no seu corpo, aonde houver, Senhor, Pai, eu repreendo agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que haja saúde,
que haja cura, que haja restauração, que haja, Senhor, ó Pai, agora, Senhor, no nome de Jesus Cristo, repreendo agora todo e qualquer tipo de enfermidade, para a glória do Teu nome, Senhor. Age. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. A Tua palavra, Senhor, diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E na Tua palavra está dizendo que nós oraríamos e o Senhor curaria, Senhor, o doente. Nós não estamos prostrados diante de imagens de escultura. Nós não estamos prostrados diante de um Deus que tem olhos para ver e não vê, ouvidos para ouvir e não ouve, boca para falar e não fala, pés para andar e não anda, mãos para apalpar e não apalpa. Não, nós estamos orando ao Senhor, que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir a oração dos teus filhos. Os teus olhos são como chama de fogo, e a tua palavra, a tua boca, Senhor, a palavra que sai da tua boca, ela não volta vazia. Os teus pés, Senhor, um estão sobre a face da terra e outro está sobre o abismo, e as mãos do Senhor estão sobre aqueles que o temem para o guardar. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Vá de encontro, Senhor, a estas pessoas que estão precisando de cura agora, e no nome de Jesus, Senhor, que haja manifestação da cura, que haja libertação dos vícios, que haja, Senhor, perdão dos pecados, que haja conversão de vidas, em nome de Jesus. Ao Senhor seja honra, glória, louvor e majestade para todos sempre, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Como de costume, nós apresentamos no nosso Facebook e no nosso Instagram, bem como também no nosso site, adbelém.com. Ali está a maneira que você pode nos abençoar como igreja. Oferte ao Senhor, porque a Bíblia diz que Ele é o único que é capaz de dar a semente para você poder oferecer a semente ao Senhor Jesus. Seja fiel, seja um dizimista na obra de Deus, seja um ofertante, principalmente para a obra missionária. Nós somos uma igreja missionária, nós estamos fazendo missões ao redor de todo o mundo. Então contribua. Se você não pode ir, ore a Deus, chore por almas. Se você não pode ir, oferte ao Senhor. A Bíblia diz que missões se faz de olhos molhados, coração quebrantado, não é? Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com toda a igreja, e toda a igreja alegre diz amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus.